Há dois componentes de sucesso em um bate-papo: o que falamos e como falamos. No outro vídeo, falamos sobre como preparar a mensagem de um bate-papo. Neste vídeo, concentraremos em como conduzir um bate-papo evangelístico. Sem uma mensagem profunda e relevante, não teremos o que dizer. Mas se não soubermos como transmitir a mensagem bíblica, tampouco ela alcançará o coração das pessoas. Nós estamos sempre comunicando uma mensagem aos outros, mesmo quando não falamos. Nossos olhos, nossas mãos, nosso rosto e até os nossos pés falam tanto quanto nossas palavras, pois comunicam emoções e disposições do nosso coração. Suas palavras podem dizer: isso é importante, mas se o seu tom de voz for monótono, as pessoas não acreditarão em você. Você pode dizer: estudar a Bíblia e praticá-la é a maior prova de amor que podemos dar a Deus. Mas se você realmente não acreditar nisso, você enviará uma mensagem ambígua às pessoas. Sinceridade, entusiasmo e seriedade são qualidades essenciais a quem fala em público. Vamos falar de alguns componentes importantes na condução de um bate-papo evangelístico. O primeiro desses componentes é o uso das palavras. Em Eclesiastes 12, versículo 10, a Bíblia fala que o autor de Eclesiastes procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Assim como ele, nós também devemos procurar as palavras certas para comunicar os conceitos da Bíblia da melhor forma possível. Talvez o português não seja uma das suas matérias favoritas, mas uma vez que transmitimos as verdades eternas do Evangelho por meio de palavras, precisamos crescer e nos tornarmos melhor no uso delas. No bate-papo, a maneira como usamos as palavras deve ser precisa e informal. Precisão é falar exatamente o que você quer falar. Em Lucas 7, dizer que a mulher pecadora estava triste é uma imprecisão. Ela estava quebrantada. Quebrantamento envolve tristeza, mas também entrega, esperança e até alegria. Informalidade é outro estilo a ser perseguido nos bate-papos. Devemos falar como quem está conversando com um amigo, face a face. Quanto mais nos aproximarmos da maneira dos outros falarem, sem sacrificar o bom português, mais vamos construir pontes que ajudarão os nossos amigos a internalizarem a mensagem. Na hora de falar, devemos lutar para ser claros. Isso envolve falar com boa dicção, tentando tornar claros os sons que saem da nossa boca, sem sermos artificiais. O rato roeu a roupa do rei de Roma não foi dito com boa dicção. É como se ele estivesse com preguiça de falar todos os sons das palavras. Já o rato roeu a roupa do rei de Roma tem um tom artificial. O rato roeu a roupa do rei de Roma é uma tentativa melhor de ser claro sem ser artificial. Clareza também envolve fazermos perguntas ou comentários curtos. Clareza envolve não irmos de um ponto A até um ponto B e depois para o C, antes das pessoas terem tempo para processar onde estão. Se você quer ir do ponto A até o ponto B, deixe claro por que você está mudando de lugar. Pergunte por quê. Vamos ver nessa outra passagem. Dê um exemplo de por que você está transferindo o curso do pensamento. Para crescer no uso das palavras, eu recomendo que você pratique o seu bate-papo em voz alta antes do encontro. Faça as perguntas e imagine possíveis respostas. Tente visualizar a reação das pessoas, o que elas falariam, e exercite o que você falaria em seguida. O segundo componente é o contato visual. Olhar nos olhos das pessoas é provavelmente a parte da linguagem corporal mais efetiva que temos ao nosso dispor. Nossos olhos comunicam muito e prendem a atenção das pessoas. Ao olhar as pessoas nos olhos, obtemos feedback que nos ajuda a alterar o conteúdo do que estamos falando para aumentar a compreensão da mensagem. Além disso, quando você olha as pessoas nos olhos, elas sentem que você quer falar a elas de forma pessoal. Durante o bate-papo, quando estiver fazendo uma pergunta, olhe nos olhos de uma pessoa em particular. Quando alguém estiver fazendo algum comentário, olhe diretamente nos olhos dessa pessoa. Quando fizer outra pergunta ou ouvir outro comentário, escolha uma outra pessoa para quem olhará. Tenha certeza de que você se sente em um lugar onde todos podem olhar ao seu rosto e que há luz suficiente no ambiente para que o contato visual possa ser estabelecido satisfatoriamente. O terceiro componente de que quero falar são os gestos.
Deus desenhou o corpo humano para se mover. Se as pessoas do seu grupo quisessem ver uma estátua, elas iriam a um museu. E mesmo lá, as estátuas que mais chamam a atenção são as que parecem estar vivas. O princípio a ser seguido é que nossos gestos devem enfatizar aquilo que falamos. Dizer, nunca devemos fazer isso, pode ser enfatizado pelo dedo indicador, indo de um ponto a outro. Sem dúvida, a melhor coisa que fazemos é estudar a Bíblia. Pode ser enfatizado por suas mãos. Um quarto aspecto de comunicar bem a mensagem bíblica é a aparência. Quando o apóstolo Paulo declarou que se tornava tudo para todos, para de alguma forma ganhar a alguns, estabeleceu uma estratégia de comunicação cristã. Em questões moralmente indiferentes, o que importa não é como você se sente, mas como os outros se sentem. Porque a maneira como nos vestimos é importante para a maioria das pessoas, ela deve se tornar importante para nós também. Busque adaptar-se aos padrões culturais do seu grupo, sem ser o primeiro a inovar, nem o último a adotar padrões novos de vestimenta. Vista roupas limpas, que não estejam amassadas. Elas não precisam ser novas, mas precisam ter boa aparência. E não devem ser rasgadas, nem ter furos. Tire chaves, canetas, celulares do bolso antes de começar a discussão. Use desodorante e cuide do seu hábito. Busque exercitar-se e faça todo o esforço para controlar o seu peso. Em última instância, nossa aparência não deve chamar a atenção dos outros para nós mesmos, mas deve nos ajudar a chamar a atenção dos outros para Deus. Um quinto aspecto sobre a boa comunicação é o tom e ritmo de voz. O líder do bate-papo deve falar em um tom de voz alto o suficiente para que todos ouçam com clareza, sem que seja necessário gritar. Para isso, o tom da voz precisa ser mais alto do que numa conversa típica entre 2 ou 3 pessoas. O volume de voz ajuda as pessoas a se concentrarem no que está sendo dito. O líder também deve praticar falar em um ritmo moderado. Alguns falam rápido demais e as pessoas não conseguem seguir sua linha de pensamento. Outros falam muito devagar e o bate-papo acaba se tornando monótono. É importante também variar o tom de voz e demonstrar emoções quando apropriado. A variação no ritmo da fala, no tom de voz e a demonstração de emoções ajuda a tornar a discussão pessoal, vibrante e real. O sétimo aspecto sobre uma boa comunicação são as interrupções. De vez em quando surgem amigos nossos que tentam monopolizar a discussão ou ainda desviar por completo o seu foco. Ainda que tenhamos convidado a todos para bater um papo, queremos manter o foco da discussão centrada na Bíblia. Em geral, não é uma boa ideia tirar dúvidas pessoais dos presentes, nem se alongar em discussões que não foram planejadas. Quando elas surgirem, podemos gentilmente dizer algo como: eu adoraria conversar sobre esse assunto com mais tempo. Vamos combinar depois do bate-papo. Agora, vamos voltar à escritura tal. O último aspecto de que vamos falar sobre a boa comunicação bíblica envolve a duração do bate-papo. Em geral, ele deve ter entre 30 e 45 minutos. Alguém uma vez disse que nossa mente só fica atenta ao que o nosso bumbum aguenta. Lembre-se que o propósito do bate-papo não é provar um ponto, nem mesmo tentar convencer ninguém da verdade do Evangelho, mas tentar criar interesse nas pessoas para que elas estudem a Bíblia e aí sim entendam e apliquem a mensagem às suas vidas. Para ajudar as pessoas a ficarem interessadas, é melhor terminar mais cedo, quando ainda há um sentimento do tipo: puxa, que legal esse bate-papo, eu queria mais, do que quando as pessoas estão pensando: puxa, que negócio chato, que não termina nunca. Por fim, algumas dicas gerais. Sinalize no começo do bate-papo que ninguém precisa falar se não quiser. Antes do bate-papo acontecer, ensine aos irmãos e os encorajem a participarem ativamente da discussão, fazendo comentários e dando coração para participar. Isso faz uma grande diferença para os nossos amigos que estão visitando. Valide a opinião das pessoas, ressaltando os aspectos corretos dos seus comentários, mesmo que algumas coisas não façam sentido ou vão de encontro à Bíblia. Faça muitas perguntas e ouça as pessoas. Evite falar demais. Termine o bate-papo com uma oração e divirtam-se.